Como a sua vida no inferno pode ser muito parecida com a sua vida na Terra, só que com uma pequena diferença, com mais tortura. Sim, hoje eu irei falar do mangá Love in the Hell, que conta a história literalmente icônica de um personagem que já começa como basicamente aquela mesma pegada do, pode dizer assim, do Yu Yu Hakusho, em que o personagem literalmente ele já morre no primeiro, tipo assim, no primeiro cena do mangá, ele já tá literalmente no de Vasco. E essa história mostra que imagine que você vá para um inferno diferente da cultura e tudo mais, das tradições que temos nas mitologias e crenças humanas, no caso das religiões. Imagine você ir para o inferno, ao qual para você cometeu muitos erros e muitas punições em vida, e para isso, para poder você se reconciliar e chegar ao, pode dizer assim, ao paraíso ou talvez a reencarnação, você possa voltar à vida e basicamente viver de novo nessa terra. Se é que você vai achar que você quer isso, mas vai que né, seu espírito depois de tanto sofrer queira voltar para a terra. Não sei para quem você vai querer isso, mas tem gente que quer. Mas nesse universo, se você for um grande pecador, você tem literalmente que, para poder chegar ao céu, você tem que pagar os seus crimes, seus pecados que você cometeu em vida. E para isso, você vai ter que sofrer. E nesse lugar é uma forma tão sádica que o sofrimento dele, nesse inferno, funciona como na terra. Só que você tem que, tipo assim, você recebe a punição e a tortura de estar no inferno. Só que qual a diferença é que essa tortura serve como dinheiro. Que se você não tem dinheiro nenhum, você inicialmente está pelado. Aí você precisa ser torturado e de acordo com o grau da sua tortura, vai definir o quanto você vai ganhar de dinheiro. Se a sua tortura for mais longa e mais sofrida, você obviamente vai ganhar um valor acima. E se você literalmente em vida, você é um ser masoquista, no inferno você vai poder viver uma vida, abre aspas, de luxo, pois nesse lugar você literalmente vai poder sofrer o quanto você quiser. E com isso ganhar muito dinheiro e poder até mesmo morar em um lugar, pode-se dizer assim, agradável. Só que no inferno. E é claro, você vai poder comer e ter roupas desse universo, vai poder ter roupas de qualidade. Que é claro, se você não gostar de sentir dor e sofrer, você não vai ter isso. Mas a questão fica basicamente assim: se você é um masoquista e gosta de sentir dor, e você precisa pagar pelos seus pecados que esteve em vida, como você vai ter qual vai ser o seu tipo de sofrimento? E como você vai conseguir pagar esse erro que você teve, no caso, como se fosse uma dívida, para você equilibrar e superar isso, pra você fazer mais coisas boas do que coisa ruim. Também tem esse mangá tem esse questionamento, e que nem tudo, né, pode dizer assim, no inferno é literalmente você só sofrer, só tortura. Não. Nananina não. Às vezes é você com o seu espírito crescer. Tipo assim, você se elevar além do que você possa imaginar. E perceber que às vezes você, mesmo estando numa situação, num lugar ruim, você se levantar e tentar superar isso. No caso, tipo assim, mudar suas perspectivas. Em vez de viver sempre fazendo as coisas ruins e apenas a preguiça, às vezes tentando ajudar o próximo. E isso vai depender, é claro, de dois fatores. Se você vai ter sorte de uma das Onis, Oni mulher ou Oni macho, ajudar você nessa jornada, no caso ser o guia, ou se esse Oni apenas está te sacaneando. Se ele estiver se sacaneando, você vai ficar no inferno pela eternidade. E talvez, dependendo de como seja você, de como seja os seus gostos e o seu convivência, você talvez queira viver no inferno. Vai que né.
E o engraçado, o interessante desse lugar é que tem, dependendo do grande pecado que você cometeu em vida, vai definir o seu lugar que você vai para o inferno. Se você vai para o inferno, que é mais parecido com os seres humanos, tipo assim, como a Terra, em que você tem que... Só que, em vez de você ter que trabalhar, você tem que literalmente ser torturado para ganhar dinheiro. Aí você troca esse dinheiro por comida e roupa. Mas o engraçado é que nesse inferno de Love in the Hell, por 3 meses você consegue arrumar um emprego. Se você não for uma ONI, você pode arrumar um emprego e por 3 meses infernais você não precisa se submeter à tortura. Então você pode, tipo assim, conseguir dinheiro sem necessariamente ser torturado. Mas isso é apenas por 3 meses. Isso o protagonista descobre na pele que não infelizmente ele não vai poder viver no inferno sem precisar de ser torturado, como um pecador. Mas a história em si é bem massa, é bem marcante e é interessante. O ruim é que, como pode dizer assim, esse mangá tá naquela lista de mangás em que eu não posso mostrar muito as cenas aqui. Porque eu acho que mesmo se eu censurar ela, eu acredito que o YouTube vai barrar esse vídeo e vai derrubar. Não vai, o alcance dele vai ser muito ruim. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo mostrar essa cena. Mas eu vou lhe contar que sim. O engraçado é a forma com que, ao longo de sua jornada, ele vai se crescendo como um ser no inferno. Ele começa odiando aquele lugar e falando que ele não deveria estar lá, até que depois de um certo tempo ele recupera suas memórias ao longo da história, e depois que ele recupera suas memórias, ele vê o porquê ele está lá. E o engraçado é que tudo se resume à sua infância, um trauma que ele teve na sua infância, pois ele viu basicamente a garota que brincava com ele, a amiga dele de infância, infelizmente sendo abusada pelo seu pai. E nisso, como uma criança, ele não percebeu que quem estava errado naquela situação e que deveria ir para cadeia, ou coisa pior, era o pai dela. Na minha opinião, coisa muito pior do que a cadeia para um filho da puta desse. Mas aí algumas pessoas, filiação e tudo mais, isso aí eu discordo 100%. Alguns tipos de pessoa merecem ir pro inferno mais cedo. o pai dela, por exemplo, que literalmente fazia esse tipo de coisa com a filha. E nisso, ele vendo isso quando era criança, ele acabou literalmente fugindo. Eu acho que essa cena eu posso mostrar. Eu vou dar uma pausa aqui por causa que, tipo assim, no mangá, e apesar dele ser um eti, ele não mostra, sob hipótese alguma, ainda bem que o escritor teve bom senso, ele não mostra o que acontece com basicamente, tipo assim, o que a criança tá vendo. Essa cena deplorável e nojenta. Ainda bem. Mas ainda assim mostra o que ele fez depois. Acho que essa parte eu posso mostrar, pois os personagens não estão ou seminu ou com tortura gráfica. Tipo assim, uma coisa mais pesada. Espera um pouquinho e lá vou mostrar. É literalmente a única cena desse mangá que eu posso mostrar, sem ter que censurar, que é a cena em que ele vê a parte deplorável na sua infância. Misa, eu sei porque você fica me respondendo. E porque gosta de punição sempre, não é? Não. Vamos, vire. Para, papai. Você mesmo, uma menina, me. E você ser assim que a sua mãe foi embora. Rick, o que foi? Se mexe direito, porra. Hã? Isso, assim mesmo. Sabia que conseguiria. Assim tá ficando cada vez melhor. Essa cena deplorável que tem, basicamente tem esse choque. Não posso mostrar mais coisas. Eu acho que esse aqui já é pesado bastante de se imaginar. Mas esse aqui é basicamente a saga desse cara que foi pro inferno por causa da garota de infância, dele ter ignorado essa garota de infância e não ter denunciado o pai dela, pois ele não tinha, na época, como ela era uma criança, discernimento.
de que a culpada não era ela, não era a criança, mas sim era o pai. Mas e ele ao longo da vida ele foi ignorando isso. Mesmo depois de adulto, ele ignorou isso. Tanto que aconteceu também dela também ir pro inferno, mas não por causa de ter sido vários outros pecados em vida. Não. Foi por causa da forma ao qual ela foi para lá. Que é tenebrosa. Mas essa basicamente e essa história pode dizer assim pesada é a base do Love in the Hell, que fica revezando entre gore, se você gosta de um HQ, mangá que tem bastante gore, algumas cenas de comédia, isso é claro se você tiver mais 18, pois esse mangá aqui não recomendo sob hipótese alguma para menores de 18, pois além do gore, algumas comédias muito voltadas para apelo sexual. É um tipo assim, eu chamo esse mangá de um To Love Who, só que com uma mensagem mais pesada. E também mostra coisas interessantes. E uma curiosidade é que nesse universo não importa se você é adulto, velho, criança, não importa. Se você cometeu algum, pode dizer assim, se você fez mais coisas ruins do que coisas boas em vida, se você e você depois, tipo assim, é uma criança e morreu cedo, você vai pro inferno também. Então, não tem, pode dizer assim, segunda chance ou coisa do gênero. Esse universo é um pouquinho tenebroso, o sistema com o qual ele funciona. Mas sim, ele também mostra essa saga dele, de um cara que só pensa em safadeza, inicialmente, por causa dela, e ele vai crescendo. Ele vai crescendo e vai vendo que às vezes viver apenas por si não é o necessário, mas sim pelos outros. E na história ele chega até o ponto de se querer se sacrificar em prol dela. Pois os dois vai se afiliando e tudo mais. Os dois vai se acostumando que um vai gostando mais do outro. E ele vai gostando mais dela, da Oni. E nisso, literalmente, ele tenta arriscar a sua própria vida para salvá-lo. E depois que ele faz isso, o próprio líder lá, o chefe do inferno, aparece na forma de uma criança demoníaca. E eu acho que essa outra cena eu posso mostrar. Eu acho que ele não tá pelado. Vou ver. Espera mais um pouquinho. Aqui dá para mostrar. Esse aqui ele não tá pelado. Nenhum dos dois tá pelado. Nem o protagonista e nem o senhor, o líder do inferno, que parece uma criança. Você deve ser Rintaro Senkai. E quem é você, hein? Representante do seu Ema. No caso, nesse universo é parecido muito com o do Dragon Ball. No caso, é o senhor Ema Daio que julga se as pessoas vão pro céu ou pro inferno. Rintaro, você é espírito altruísta e ato heróico de há pouco. Aquilo foi esplêndido. Você não só compreendeu o seu pecado, como ainda se ofereceu para ser lançado ao sofrimento eterno em prol da pessoa que ama. Tal não poderia ser um ato de pecador. Dessa forma, em nome do rei Ema, eu pagarei os seus pecados e lhe concederei a liberdade. Vamos, Rintaro, escolha o paraíso ou a redenção. Aí ele ficou nessa situação. Deixa eu ver se o próximo cena eu posso mostrar e... eu posso. Também não tem nenhuma parte pesada nesse finalzinho. Você pagou pelos seus pecados. Acabou. Eu. Rintaro. Essa não. Eu tenho que ir. Boa sorte, Kyoyori. Continue no inferno. Naquele dia, ele continuou no inferno. Naquele dia, ele não escolheu nenhum dos dois. Dá esse direito para Misa e me passa o pecado dela. Está bem, o rei Ema aceitou o seu pedido, Rintaro, e enviou a Misa para o paraíso. Obrigada e adeus. E ele, até mais à tarde, falou, voltou para o antigo inferno. Interessante, então ele
decidiu, nesse último suspiro, em vez de ir para o paraíso e viver normalmente, ele escolheu salvar a alma da pessoa que teve a vida toda injustiçada e que infelizmente ela tirou a sua própria vida e foi para o inferno por causa disso. E ele se escolheu, em vez de ela pagar por esse crime, ele pagar no lugar dela, já que ao longo de sua trajetória foi o único crime, abre aspas, o único pecado que ela cometeu, pois ela não aguentou o sofrimento de viver na terra, sendo eternamente, como pode dizer, eternamente não, sendo feita de fazendo coisas erradas com ela, no caso o pai dela abusando dela. Então é tenso. E isso mostra que pode-se dizer assim, nesse universo de Love in the Hell, se você for para esse inferno, você pode ter duas opções. Se você não for um assassino, uma pessoa, um monstro, você pode ter a sua redenção depois de sofrer e pagar pelos seus pecados. E quem saiba, talvez, se você gostar desse inferno, literalmente você queira, em vez de ir para o céu, ficar nele e salvar a alma de outra pessoa que talvez foi para lá de forma, pode-se dizer assim, não era uma pessoa tão ruim, não era literalmente uma pessoa má. Quem sabe? No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.